Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura em busca das esferas do dragão. Dragon Ball é um dos animes mais aclamados de todos os tempos, com novos episódios e filmes sendo produzidos até hoje e, consequentemente, conquistando milhares de fãs. E é claro que a obra de Akira Toriyama é tão, mas tão aclamada que ganhou um dia inteiro para chamar de seu, na qual seria o Goku Day, que é justamente hoje, no dia 9 de maio. E essa data foi justamente escolhida por conta da pronúncia desses dois números que juntos soam muito parecido com a palavra Goku, ou seja, o nome do protagonista. Só para relembrar, Dragon Ball vai contar a história de Son Goku, um alienígena da raça Saiyajin que é enviado à Terra justamente para acabar com toda a forma de vida do planeta e prepará-lo para a invasão da sua raça alienígena. Só que ao longo dessa viagem, ele acaba perdendo a memória e a sua missão inicial ela é deixada de lado. E é a partir dessa premissa que todas as produções de Dragon Ball vão seguir, seja o carro-chefe, que é um mangá, o anime, filmes ou até mesmo uma aventura em RPG. E é por conta dessa premissa que conquistou diversos fãs que a gente tem um dia incrível para comemorar essa saga. E é por isso que agora nós vamos listar algumas curiosidades sobre a franquia. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. E a primeira curiosidade talvez seja uma das mais conhecidas pelos fãs, que está relacionado justamente ao nome dos personagens, que está sempre ligado com algum tipo de comida. O Goku, por exemplo, na qual tem o seu nome verdadeiro como Kakaroto, essa palavra é baseada em carrot, que significa cenoura em inglês. Já Gohan, por exemplo, significa arroz cozido, que é um prato muito típico lá no Japão. Sem falar que a gente ainda tem o Kuririn, que é baseado justamente na palavra Kuri, que é um tipo de castanha. E sem falar também no próprio Vegeta, que o seu nome por si só a gente já consegue adivinhar que vem de vegetal. Uma outra curiosidade bastante interessante e bastante simples está em relação ao título, mais especificamente ao título de Dragon Ball Z, que é a sequência direta dos eventos de Dragon Ball. Muitos fãs se perguntam o porquê do Z no nome. Alguns vão especular de que o Z seria porque Akira Toriyama planejava que essa série fosse a última em relação a esse universo. Por isso, o Z, já que é a última letra do alfabeto. Mas a verdade é que Akira Toriyama tinha a intenção de intitular o novo arco da franquia como Dragon Ball 2. Só que na hora de ler, os editores entenderam errado e acrescentaram o Z. Acabou que esse título errado foi muito mais atrativo do que o título original, e aí acabou ficando também. Mas além da questão das nomenclaturas, temos algumas curiosidades relacionadas diretamente ao destino dos personagens, como por exemplo do próprio Vegeta, que é um dos personagens mais interessantes e mais cheios de camadas do anime, já que ele vai sofrer diversas transformações. Ele surge como um vilão extremamente perigoso e impiedoso, se transforma num anti-herói, até chegar a ser esse grande herói que tanto amamos. E na verdade, o seu destino seria muito bem diferente, já que Akira Toriyama pretendia matá-lo logo após o seu confronto com Gohan. Só que o público curtiu tanto esse personagem que os editores obrigaram Toriyama a mantê-lo vivo. E assim ele vai ter a oportunidade de ter a sua revanche com Goku, o que eu acho ótimo, porque o Vegeta é o meu personagem favorito. Um outro fato interessante está relacionado ao Goku. Se nós lembrarmos lá no início da saga, o Goku tinha cauda, afinal de contas, ele possuía uma forma humana e uma forma animal. Só que logo em seguida, essa cauda é cortada. E o motivo para isso era justamente o fato de que Akira Toriyama tinha preguiça de desenhar a cauda do personagem. Ele acreditava que dava muito trabalho pensar nesses detalhes. Por isso foi muito mais fácil cortá-la e acabar com esse problema. E a mesma coisa está relacionada em questão à transformação dos Super Saiyajins. Era muito mais fácil desenhá-los nessa forma porque dava muito trabalho em pintar o cabelo do Goku de preto no mangá. Então os Super Saiyajins acabaram não tendo essa questão de pintar do cabelo escurecido. E já que estamos falando do Goku, você por acaso sabe que não era para ele ser o protagonista pelo resto da franquia? A verdade é que Akira Toriyama já tentou passar o protagonismo da sua saga diversas vezes para o Gohan, o filho mais velho do Goku. Até porque a gente pode observar isso tanto no mangá quanto no anime. Até a saga Cell, o Gohan teve uma evolução absurda enquanto personagem e enquanto herói. Sem falar que sempre foi mencionado entre todos os personagens ali que o filho mais velho do Goku guardava um grande poder dentro dele. A verdade é que Toriyama já tentou matar diversas vezes o Goku para passar o protagonismo para o Gohan.
Só que tanto o público quanto a própria produção do mangá e do anime se recusam a deixar o personagem para trás. E assim, Toriyama se vê sempre obrigado a ressuscitar o Goku após as suas mortes, o que explica o porquê é tão fácil voltar à vida no universo de Dragon Ball, sem culpar totalmente as esferas do dragão. E que Akira Toriyama é conhecido por tirar inspiração para as suas histórias de outras produções, isso todo mundo sabe. Por isso não é surpresa para ninguém que a saga dos androides seja baseada em Um Exterminador do Futuro, já que as duas histórias vão começar da mesma forma, com um viajante do tempo avisando aos protagonistas que o futuro está ameaçado por conta de uma inteligência artificial sem controle, e assim está destruindo a raça humana. Para ficar ainda mais parecido com a obra americana, a data em que o Trunks avisa aos Guerreiros Z que o ataque começou foi no dia 12 de maio, o mesmo dia que o T-800 é mandado para matar Sarah Connor. E Dragon Ball é tão marcante que possui a maior cena de luta da história dos animes. E apesar desse momento ter virado piada na internet, isso realmente é verdade. A luta entre Goku e Frieza durou diversos episódios, contabilizando exatos 4 horas e 13 minutos. E apesar de ter se passado 4 horas e 13 minutos, o que seria muito mais do que um filme no cinema, para o público, para os personagens, essa luta durou apenas 5 minutos. E definitivamente são os 5 minutos mais longos que existem. E também temos o reaproveitamento de cenas, o que não é novidade nenhuma, já que diversos estúdios de animação já reaproveitaram cenas de seus filmes para colocá-los em outros filmes ou até mesmo em momentos futuros de uma mesma história. E aqui acontece a mesma coisa em Dragon Ball. Ainda não se sabe se foi uma questão de homenagem ou apenas um simples reaproveitamento de frames, mas as poses que Gohan e Super Buu fazem antes de lutar são as mesmas que Goku e Vegeta fazem no seu primeiro confronto. Uma outra curiosidade bem comum é a Launch. A personagem apareceu pela primeira vez em Dragon Ball e nunca mais foi vista no mangá, aparecendo ainda algumas vezes no anime. E para quem não lembra, a Launch é uma personagem extremamente doce, mas que tem uma particularidade interessante. Toda vez que ela espirra, ela se transforma numa criminosa super maníaca. E o fato dela não aparecer mais é extremamente simples. Akira Toriyama se esqueceu da personagem. Exatamente, ele simplesmente esqueceu da existência da personagem e já falou que não foi a primeira vez. De vez em quando, alguns personagens da franquia somem nas histórias porque ele simplesmente esquece da existência deles. Já na parte de produção, a gente tem justamente a questão da dublagem. Que a dublagem do Goku no Brasil é feita pelo Wendel Bezerra, todo mundo já sabe. Afinal de contas, a sua dublagem é simplesmente icônica e os fãs do anime já reconhecem de longe o protagonista de Dragon Ball na sua voz. Mas você sabia que o Goku também já foi dublado por 2 mulheres? No Japão, a voz original do personagem é dublada justamente por Masako Kozawa. E aqui no Brasil, a versão criança do Goku é realmente dublada por Úrsula Bezerra, irmã do Wendel. E ainda em relação à dublagem, todo mundo sabe que Dragon Ball Z é um anime que possui diversos gritos, principalmente em relação às cenas de luta e às transformações dos personagens. E esses gritos já geraram alguns problemas nos estúdios de dublagem. O dublador norte-americano do Goku afirmou que na sua sessão de dublagem, na qual ele precisava gritar a transformação do Goku para Super Saiyajin 4, o esforço foi tão grande que ele desmaiou no meio do estúdio. Além disso, ele também falou que outros dubladores não gostam de admitir, mas isso acabava sendo um problema comum entre eles. Um outro ponto interessante em terras ocidentais é justamente em relação à censura de Dragon Ball. Que Dragon Ball e diversos outros animes sofrem censura aqui no Brasil, a gente já sabe. Muitas cenas que são exibidas no Japão com muita normalidade, aqui no Brasil são censuradas justamente para atingir um público mais novo, e eles acreditam que essas cenas não são nem um pouco apropriadas para esse público jovem, né? Então, desde cenas de nudez, vocabulário impróprio ou extrema violência, essas cenas vão ser cortadas. E o Cartoon e a Globo vão ser os principais responsáveis por essa censura. Mas nos Estados Unidos isso também vai acontecer e de uma forma, né, num personagem um tanto quanto diferente. Na verdade, além dessas cenas com gestos obscenos e nudez serem censuradas nos Estados Unidos também, a gente vai ter a censura do Mr. Satan, que é um artista marcial extremamente cômico que acaba tendo o título de herói mesmo não tendo feito absolutamente nada para isso. Enfim,
o nome dele não foi muito aceito nos Estados Unidos e por isso trocaram para Hercule. E para terminar, Dragon Ball possui uma importância cultural tão grande que artistas de outras franquias como Naruto e One Piece já afirmaram que se inspiraram na saga de Goku para trazerem vida às suas próprias histórias. Além disso, Goku é tão importante que ele foi nomeado embaixador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que era para acontecer no ano de 2020 e acabou acontecendo em 2021 por conta da pandemia. E é por conta de toda essa importância que ele merece um dia inteiramente seu. E vocês, o que acharam? Já conheciam essas curiosidades sobre Dragon Ball? Curtiram? Tem alguma outra curiosidade sobre a franquia que eu não mencionei aqui? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!